Amém? Quantos encontraram? Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versos 6 e 7. Diz a palavra do Senhor: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos ler de novo? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Jesus, te damos graça, essa é a tua palavra, é ela quem nos alimenta, é ela quem fala conosco, é ela quem nos dá graça, é a tua palavra que é a verdade, somente ela, Jesus. Nela nós encontramos refúgio e fortaleza. Ministra aos nossos corações nessa manhã, Pai. Nos dá graça. Enche os nossos corações de esperança e opera em nós poderosamente, Jesus. Muito mais aquilo que nós pedimos e pensamos. Encha-nos, Senhor, nessa manhã, que possamos sair daqui alimentados para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Sente-se, queridos, por favor. Irmãos, nessa manhã eu quero compartilhar essa mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. O tema que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é a oração que é feita fora de casa. Tema: a oração que é feita fora de casa. Obrigado, meu irmão. Essa semana o Senhor tem falado tanto comigo sobre isso, sobre a oração que nós fazemos quando não estamos no quarto. Eu tive um momento de oração no meu trabalho essa semana, no horário vago, e enquanto eu orava, o Senhor ministrava essa mensagem ao meu coração, sobre a gente passa tanto tempo, às vezes, orando por alguma situação de nossas vidas, que às vezes a oração que é feita ali vira uma rotina. A oração, ela se torna repetitiva. Tanto tempo orando ali no nosso quarto por algumas situações, pedindo algo a Deus, um sonho, que às vezes aquela oração que a gente faz por tanto tempo, ela vira só mais uma no meio de várias. Enquanto o Senhor Jesus nos deixa um princípio estabelecido de a nossa oração feita no nosso quarto é fruto de um encontro com Deus. E o nosso Deus, sabemos que é um Deus de encontros poderosos, que todas as vezes que Ele marca um encontro com alguém, a intenção dEle é marcar e mudar a história de alguém a partir desse encontro. E quando Jesus diz, quando for orar, vai para o teu quarto, Ele está dizendo, vocês também podem marcar esse encontro com Deus. Ele diz, mas tem que ser em secreto, porque se é um encontro, é algo seu e Deus. Se é um encontro, tem que ser algo marcado e com expectativa no coração. Jesus, quando Ele diz, vocês podem marcar esse encontro com Deus Pai em secreto, porque se é um encontro, tem um prazer ali naquele encontro. Tem uma novidade ali, porque é um encontro. É algo novo que vai surgir ali. Mas nós caímos na rotina. Nós caímos na repetição. E a nossa oração que é feita no secreto, às vezes quando a gente chega no outro dia, a gente vai falar as mesmas palavras e já não há mais esperança naquilo que nós estamos conversando com Deus. Já não há mais fé naquilo que deveria ser um encontro com o nosso Deus. Já não há mais fé naquilo que é o próprio Deus descendo para nos ouvir. E o Senhor ministrava isso ao meu coração, e o meu Deus, será que a minha oração feita no meu quarto também virou uma rotina? Será que a minha oração não virou rotina? Será, Deus, que o Senhor veio ali no meu momento de devocional e eu simplesmente repeti a minha oração? Deus, os meus pedidos que era para eu fazer com fé, que hoje é o dia da realização, com fé que hoje a chave vai virar, com fé que hoje o milagre vai acontecer, e eu fiquei pensando, será que eu orei apenas para não deixar de orar, sendo que Deus veio?
Lembra que lá no Éden, a palavra conta que Deus vinha na viração do dia para encontrar com Adão. Enquanto a Bíblia diz que do 1º ao 7º dia Deus vinha, e toda vez que Ele vinha, algo novo acontecia no jardim. Toda vez que Deus vinha conversar com Adão, algo novo se revelava, algo novo se manifestava, algo novo acontecia, algo novo se construía, porque Deus veio para o encontro. E no encontro que Deus vem com Adão, era para falar sobre aquilo que estava acontecendo. E essa mensagem foi gerando vida em meu coração, meus irmãos. E eu lembrei de alguns textos na Bíblia com quais eu quero compartilhar com você nessa manhã. Encontros que foram necessários mudar de lugar. Mudar de lugar para que aquele que Deus veio encontrar entenda que é um encontro com Deus. E através desse encontro com Deus, alguma chave precisa virar. Que através desse novo encontro, a minha fé precisa ser renovada. Que através desse novo encontro com Deus, um milagre precisa acontecer. Porque não sou eu quem estou ditando regras. É porque Deus veio, e quando Ele vem, algo novo sempre acontece. Se o lugar onde eu estou construindo a minha devocional, onde eu estou construindo o meu lugar secreto, não está movendo nada no mundo espiritual, não está movendo nada dentro de mim, talvez eu precise mudar o lugar. Se o meu lugar é o meu quarto, mas nada está acontecendo, então eu vou precisar sair do quarto e dar um passo para fora da casa e passar a orar fora da casa, para que eu contemple o céu, para que eu contemple a natureza, para que eu contemple a criação, para que eu veja a saúde da minha casa, para que eu tenha fé para orar de novo. Talvez no quarto eu só estou vendo a minha amargura. Talvez no quarto eu só estou vendo a minha tristeza. Talvez no quarto eu só estou vendo as palavras que o Senhor falou. Talvez eu precise sair da casa e orar fora da casa. Porque se eu saio da casa, eu vou ver que nem tudo aconteceu, mas as coisas começaram a acontecer. Nem tudo se concretizou, mas as coisas já começaram, o fundamento já começou. Nem tudo aconteceu, mas eu tenho ânimo, eu tenho vida, eu tenho fôlego, eu tenho saúde para recomeçar. Então é a obra de Deus que ainda não se concretizou. A minha palavra diz que aquele que começou a boa obra não irá parar enquanto não terminar. Eu só consigo ver isso quando eu saio do lugar de tristeza, do lugar de escuridão, e eu vejo a vida acontecendo lá fora. Eu digo, Ele já começou a boa obra, Ele já começou a boa obra, Ele já está construindo. Eu não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade de orar para ter sua casa, por tantos anos, para ter sua casa própria. Você não compra casa própria, você compra o lote. E agora você não ora mais para ter uma casa própria, agora você precisa orar dentro do lote. E agora você ora no lote falando, Senhor, aqui, Senhor, envia provisões, Senhor, envia provisões. Mas você orava pela casa, orava do seu quarto. Agora você tem um lote e você muda o lugar da oração. Agora você pula no lote e fala, Senhor, envia provisão. Envia provisão, Senhor. Lembro que minha mãe, na época que tinha um sonho da casa, minha mãe passou um bom tempo morando em um barraco de lona. Meus irmãos nasceram no barraco de lona e minha mãe foi mudando o lugar da oração. O que era o sonho de uma casa virou uma oração dentro do barracão. O que era o sonho de um barracão começou a ser uma oração dentro das estruturas. O que era uma oração dentro das estruturas começou a ser a oração dentro de uma casa pronta. Mas a oração não acabou. Porque eu lembro que eu era criança e minha mãe marcava o chão e ela falava, aqui um dia ainda vai ser tal lugar, tal ambiente da casa. Mãe, nós não temos condições. Onde que a senhora viu esse sonho? Onde que a senhora viu isso? Falou, um dia vai ser. E ela marcava com o pé no chão assim, na área que não era construída no lote. Eu falava, aqui vai ser uma sala de estar. Aqui vai ser uma recepção, aqui vai ser isso. Eu falava, mãe, não existe isso. Nós éramos crianças, falava, mãe, nem em novela não tem isso. Eu falava, um dia vai ser. E ela orava passando o pé no chão e falava, aqui um dia vai ser. Aqui um dia vai ser. Aqui um dia vai ser. Sabe o que eu vejo, meus irmãos, há poucos anos atrás?
talvez 5, 6 anos atrás, minha mãe terminou a casa dela. E o que quando eu era criança, eu via ela orando, marcando o pé no chão. Há poucos anos atrás eu vi ela falando, era isso aqui que eu passava o pé no chão. Porque Deus não para a sua obra. A gente precisa mudar o lugar da oração às vezes. Porque enquanto a gente está dentro do quarto, orando, olhando apenas a escuridão do quarto, orando, olhando apenas a nossa angústia, olhando a nossa solidão, a gente não consegue ver que Deus já está fazendo. A gente não consegue ver que Deus já está construindo, então a gente repete a mesma coisa, Deus faz, Deus já está fazendo. Eu quero compartilhar com vocês hoje a oração que é feita fora da casa, porque quando ela é feita fora da casa, a gente não apenas pede, a gente começa a dar glória a Deus, a gente começa a agradecer, a gente entra com Deus no processo de criação, a gente entra com Deus no processo de milagre, a gente entra com Deus no processo de construção, a gente fala, ó Senhor, eu sei que está fazendo, Senhor, a minha oração é Deus, estou aqui, estou acreditando, Tu és o Deus que não para, e eu sou aquela pessoa que não desiste, eu estou aqui, Senhor, para passar por essa fase contigo. A Bíblia diz, no livro de Gênesis capítulo 15, verso 5, a história de Abrão. Deus tinha uma palavra para Abrão que ele ia ser alguém com uma família imensa, seria alguém com uma geração abençoada, seria alguém com uma família enorme. Deus tinha uma palavra para Abrão. Abrão tinha uma palavra dentro de si, e próprio Deus quem falou. Mas, por tantos anos, Abrão orava dentro da sua tenda. Abrão tinha uma promessa de uma família, mas quando ele orava dentro da tenda, ele via sua esposa, ele via os seus servos com filhos. Mas Abrão orando dentro da tenda, o que é que ele via, gente? Ele e a esposa. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus sobre uma grande família, mas quando ele orava dentro da tenda, ele via ele e a esposa. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Um dia, alguém chega para Abrão, ali o Senhor encontra com Abrão. Eu farei de você, Abrão, uma grande nação. E ele diz, dentro da tenda, como que eu serei? Só se for através dos filhos dos meus servos. Porque de mim eu não tenho. E Deus diz, Abrão, você está orando dentro da tenda. A palavra diz, põe para mim, telão. Abrão, sai da tua tenda. Sai que eu quero te mostrar um negócio. Vamos ler? Gênesis capítulo 15, verso 5. Diz a palavra do Senhor, levando-o para fora da tenda, disse, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Queridos, acompanha comigo. Abrão tinha uma palavra de Deus, uma promessa de uma grande nação. Abrão era homem de Deus que conversava com Deus. Mas um dia que ele desce, que Deus falando com Abraão ali, ele diz, mas como assim? Eu sei que tem uma palavra, mas a minha promessa será através dos filhos do meu servo. E Deus diz, olha Abraão, sai da tua tenda. A palavra diz que Deus leva Abraão para fora da tenda. Olha para as estrelas do céu. Vê se você pode contar. Dá para contar, Abrão? Não dá para contar. Dá para medir, Abrão? Não dá para medir. Dá para colocar dentro de uma caixa, Abrão? Não dá. Cabe nos teus pensamentos, Abrão? Não cabe. Cabe na tua provisão, Abrão? Não cabe. Você consegue gerar algo desse tamanho, Abrão? Não consigo.
Ele diz, então, se eu quem te dei a palavra, agora passa a orar, olhando para as estrelas do céu, porque todas as vezes que você orar, olhando para as estrelas do céu, você vai falar, olha, eu ainda não tenho, mas eu estou orando ao Deus que é o Criador das estrelas. Eu ainda não tenho, mas Ele disse que me daria uma nação como as estrelas do céu, que eu não posso contar. Olha, eu ainda não estou vendo aqui dentro de mim, mas eu olho para as estrelas e eu percebo que a provisão não vem de mim, não é a partir de mim, não é do que eu sou, não é do que eu tenho, é a partir dEle, é porque Ele já fez, Ele já criou. Ele está me dizendo nessa manhã, Ele é o Deus que criou as estrelas, Ele é o Deus que colocou ilimitações, Ele é o Deus que fez os céus e o mar. Então, se hoje eu oro no meu quarto, eu não vejo a provisão, eu vou passar a orar olhando para as estrelas, eu vou falar, eu não vejo aqui dentro de mim, mas lá já está feito. Eu não tenho poder para fazer, mas lá já está feito. Eu não consigo criar, mas Ele já criou, e se Ele já criou algo maior, Ele é o mesmo que pode criar em mim, através de mim, em minha casa, nos meus sonhos. Abraão tinha um sonho, meus irmãos. Tinha um sonho. Quantos anos Abraão orou pelo seu sonho e ele não viu nada. Mas chegou um dia que Deus perdeu a paciência e falou, olha, todo dia essa mesma oração falando, e meu filho, e meu filho, e meu filho, e meu filho, e meu filho. Sai da tua tenda, Abraão, para de falar, e meu filho, olha as estrelas. Caminha comigo, Abraão, olhando para as estrelas. Acredita, a palavra diz que Abraão creu na palavra. Creu quando Deus diz que olha as estrelas e serão desse jeito, serão incontáveis. Será que Abraão não creu quando Deus disse, eu vou te dar? Será que Abraão não creu, gente? Porque a Bíblia diz agora que ele olha para as estrelas. A Bíblia dizia, Abraão creu na palavra. Sabe o que eu entendo? Por muitos anos ele orou dentro da tenda, olhando as limitações que ele tinha. Olha, eu já estou velho, minha esposa já está velha, já passou o período das mulheres, já passou o tempo, mas o Senhor me deu uma palavra. Quantas vezes a gente não está orando assim, meus irmãos? O Senhor me deu uma palavra, mas passou o tempo. Talvez já passou. O Senhor me disse que faria, o Senhor me deu uma promessa, mas talvez já passou o tempo. Talvez vai ser na vida do meu filho, talvez vai ser na vida do meu neto, talvez eu vou só ajudar alguém. Essa manhã o Senhor está falando com você. Se a tua oração está assim dentro do teu quarto, experimenta sair do quarto. Experimenta orar olhando para as estrelas. Experimenta orar olhando para a natureza, que ainda seja em secreto, que ainda seja um encontro teu com Deus, que ainda seja ainda algo só vocês dois, mas que você tenha fé, que você tenha esperança, um Deus que controla a natureza com a palma das suas mãos. Ele é o Deus que ainda pode realizar na tua vida, aleluias. Crê, irmãos. A Bíblia conta que há lugares que a gente pode encontrar e renovar nossa fé, assim como há lugar que limitam a nossa visão, há lugar que limita a nossa expectativa, há lugares que limitam o nosso coração, e a gente vai entrando naquilo que Jesus disse para não fazer, porque Ele diz, quando orares, não usei vãs repetições, porque Ele não espera que a gente crie com Deus apenas uma sala de reunião, não espera que a gente sente com Deus apenas para tratar de pautas, mas Ele espera que a gente sente com Deus para conversar, para encontrar, para ter a nossa fé renovada, para ter a nossa esperança restaurada. Eu quero contar um outro exemplo. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo,
Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Moisés era o homem de Deus, era o libertador. Era alguém que foi levantado por Deus desde quando nasceu para um propósito específico. Mas por muitos anos Moisés morou longe. Estava longe de onde o povo estava sendo escravizado. Mas Moisés ainda orava. Não deixou de ser o homem de Deus. Não deixou de ser o libertador. Moisés nasceu e viveu com uma missão. Moisés, desde o princípio, era alguém que já tinha uma missão, desde o ventre. Mas não foi sempre assim. Porque por longos anos Moisés estava ali pastoreando, sendo treinado na casa de Jétro, pastoreando as ovelhas. Se Moisés orava, já tinha o seu tempo de falar com Deus. Por que será que Deus, na oração de Moisés em casa, não resolveu falar? Por que será que Moisés, orando em casa, Deus não apareceu? E já se revelou a Moisés, falou: Moisés, é o tempo, se prepara e vamos para o Egito resolver o problema. Moisés orava em casa, homem de Deus. Mas um dia, ele estava pastoreando as ovelhas, passando em um lugar que ele costumava passar, andando em um lugar que ele costumava andar. No meio de uma sarça, no meio de um espinheiro, um fogo começou a queimar, um fogo começou a arder, e o fogo não consumia aquela sarça ou aquele espinheiro. Deus resolveu encontrar com Moisés em um outro lugar. Deus resolve conversar com Moisés em uma outra perspectiva. Moisés era o libertador, sabia da sua missão, mas por muito tempo ele orou dentro de casa. Agora é o tempo de ver a missão acontecer. Sabe o que é mais interessante, igreja? Que o texto diz que Moisés volta. Ele não volta para falar com Deus. Ele não volta porque ele viu Deus. Moisés volta porque ele vê uma maravilha acontecendo. Ele vê algo poderoso acontecendo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Muitos de nós também temos uma missão queimando dentro de nós. Nascemos para determinadas funções que são exclusivamente nossas. Nascemos com determinada missão na igreja do Senhor, que são exclusivamente nossas. Mas que por muito tempo estamos orando dentro de casa. E por muito tempo estamos buscando a Deus para que essa missão aconteça dentro de casa. Por muito tempo estamos orando para que Deus faça, Deus nos levante dentro de casa. Eu aprendo com Moisés que Moisés sai de casa e Moisés contempla o fogo que está queimando. Ainda não tinha chegado o tempo de Moisés, mas ele não desacredita de um fogo que queima. Ainda não chegou o tempo, mas Moisés continua crendo que uma hora esse fogo poderia alcançá-lo. Mas Moisés só vê esse fogo queimando quando ele sai de casa. Quando ele dá crédito àquilo que vem do céu. Quando ele dá crédito àquele fogo, que é algo que a mão humana não consegue gerar. Quando Moisés sai e vê que há uma maravilha acontecendo, não é na sua vida, não é ainda na sua história. A Bíblia diz que Moisés vê o fogo queimando e ele volta para contemplar. Muitas vezes a gente tem uma missão que é nossa, enquanto o fogo está queimando à nossa volta e a gente não está dando crédito. Temos uma missão que é exclusivamente nossa, mas estamos descredibilizando porque ainda não é o fogo queimando aqui. Enquanto o fogo está queimando próximo a nós, às vezes é Deus dizendo: eu estou queimando na sarça, para que você volte e veja o fogo que queima a sarça. O fogo que queima a sarça é o mesmo fogo que vai sair da sarça e passar a queimar no teu coração. Ei, Moisés, volta lá. Você já voltou, contemplou. Ele ainda não sabia do que se tratava, mas ele parou para ver. Só Deus pode fazer. Você que tem uma missão exclusivamente tua, eu vim nessa manhã para te falar. Talvez você ainda não começou, você parou. O fogo continua queimando próximo a você. Você está esperando o fogo queimar na tua casa. Você está esperando o fogo queimar no teu quarto. Você está esperando o fogo queimar na sua sala de oração.
Mas só que a tua oração na sala de oração é repetitiva. A tua oração na sala de oração é a mesma todos os dias. A tua oração já não tem mais fé. É apenas para cumprir com aquela escala. A oração já não tem mais esperança. Talvez nem você mesmo está acreditando naquilo que você está orando. É Deus falando, então passa a orar fora do quarto. Passa a contemplar o fogo que queima fora do quarto. Passa a contemplar o fogo que está queimando próximo a você. Porque uma hora esse fogo que queima próximo a você pode ser o fogo que Deus vai usar para queimar no teu coração. Tem fogo que queima no meio dessa igreja, tem fogo que queima do meu lado, tem fogo que queima próximo a nós, é no meio da igreja, no meio do arraial. Talvez não é o que vai acontecer em mim, mas quando eu contemplo, quando eu adoro, quando eu reverencio o fogo que vem dos céus, eu saio da expectativa do meu quarto escuro. Eu falo, o Senhor que está queimando naquela sarça é o Deus que pode queimar no meu coração. Eu acredito nesse fogo, Senhor. Ele pode me reaquecer. Ele me pode colocar de pé outra vez. Ele pode me abrir as portas à minha frente. Ele pode me fazer voar outra vez. Há um fogo que queima neste lugar. Talvez não é o fogo que vai queimar o seu coração, mas é o fogo que está esperando você gerar crédito. É o fogo que está esperando você acreditar. É o fogo que está esperando você aquecer a sua fé e falar assim, é o Deus que pode queimar ali, é o Deus que pode queimar aqui. Moisés tinha uma missão. Ainda não estava acontecendo. Quando ele vê o fogo queimando no meio do espinheiro, era Deus dizendo, este fogo que queima o espinheiro é o fogo que vai queimar lá no Egito. E ele diz, eu acredito, eu estou aí, Deus, eu acredito, eu estou junto, Deus, eu acredito e eu vou para cima, Deus, eu acredito e vem comigo, Deus, eu acredito e conta comigo, Deus, eu acredito e eis-me aqui, Deus. Mas eu preciso orar fora da casa. Eu preciso ver o fogo queimando fora da casa. Eu preciso contemplar o fogo que acontece fora do ambiente que eu construí. E Deus não está dentro da minha caixinha. Deus não cabe na minha caixinha. Deus não cabe no meu quarto escuro. Deus não cabe no meu quarto de choro. Deus não cabe no meu quarto de lamento. Deus não cabe no meu quarto de depressão. Deus não cabe lá. Ele é maior, é extremamente maior. E o fogo que Ele tem, Ele queima esse quarto. Ele queima essa depressão. Ele queima esse choro. Ele queima essa angústia. Ele diz, sai desse quarto escuro. Vem para cima, vem para fora. Ora olhando para as estrelas. Ora olhando o fogo que queima lá fora. Ora olhando as pessoas caminhando. Ora olhando a tristeza, ora olhando o que tem lá fora, mas ora crendo que o fogo que um dia queimou, ele pode voltar a queimar. O fogo que queima lá fora pode queimar aqui dentro de mim. Não era o fim da missão de Moisés, era o começo. Por que não queima dentro da casa de Jetro ou dentro da casa de Moisés? Sai da casa, Moisés. Sai dessa casa que fica só todos os dias mandando eu ir lá para o Egito. Sai dessa casa que só ora falando, Deus vai lá e envia graça. Deus vai lá e envia misericórdia. Deus vai lá e liberta. Sai dessa casa, Moisés. Vamos lá fora e passa a orar. Deus, eis-me aqui para libertar o Egito. Deus, eis-me aqui para participar dessa missão. Ei, meu irmão, chega de orar e falar, Deus envia a provisão para tal lugar. Deus envia a provisão para aquele lugar. Deus envia e passa a orar. Deus, eis-me aqui, Senhor, como eu posso ajudar? Deus, eis-me aqui, como eu posso colaborar? Deus, aqui está minha mão, Senhor. Será que o fogo pode passar por aqui também? Irmãos, eu estava orando no horário de uma folga no trabalho. Na hora o Espírito me lembrou. Quantas vezes eu orei e falei, Senhor, envia, Deus. Vai lá, Jesus, vai lá. Vai lá, Jesus. Vai lá, guarda, vai lá, protege. Na hora que eu estava orando, eu lembrei. Falei, eu me tornei refém da minha oração. Porque um dia eu orei e falei, Deus, vai lá. E hoje eu estou orando, então, Deus, eu estou aqui. Deus, um dia eu orei e falei, Senhor, vai lá. Agora eu estou orando falando, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, o Senhor não precisa de mim, o Senhor pode fazer, pode.
mas Ele nos chamou porque Ele quer contar conosco. Deixa eu falar para você que tem uma missão. Deixa eu falar para você que está parado na missão. Deixa eu falar para você que está dando um tempo na missão. Deixa eu falar para você que está orando por tua missão. A missão já foi liberada. A porta já foi aberta. Hoje é o dia de você saindo daqui dizendo: Senhor, pode me enviar, Senhor. Já passou o tempo, já passou o tempo de orar falando: Senhor, faz, Senhor. Chegou o tempo, amada igreja, de falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui contemplando o fogo, agora pode queimar dentro de mim, Senhor. Eu estou aqui contemplando o fogo que arde na sarça, mas não consome a sarça. A palavra diz que quando Moisés para contemplar, o anjo diz: Ei, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Mas não era o deserto que Moisés pisava todos os dias, não era o lugar que Moisés levava o rebanho todos os dias, não era o lugar onde os rebanhos comiam todos os dias, era. Mas agora o Senhor chegou. A palavra diz que Moisés tira o chinelo, que Moisés se prostra, ele reverencia quem está naquele lugar, ele reverencia o fogo que queima naquele lugar, ele reverencia quem agora chegou. O lugar é o mesmo, amada igreja. O lugar é o mesmo que ele passou nos outros dias, mas agora alguém chegou, um fogo começou a queimar, e ele reverencia, ele se prostra, e agora ele levanta as suas mãos e fala: o fogo queima aqui. Deixa eu te falar, talvez você já está no lugar da missão. Deixa eu te falar, talvez você já está no lugar onde o Senhor vai te usar. O que é que falta agora? Reverencia o fogo, reverencia quem chegou nesse lugar, se prostra a imensidão do Senhor que está nesse lugar. É só o start que falta. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu me prostro, eu reverencio. Agora eu sei que podes fazer. Queima com tudo, Senhor. Vem com tua unção, vem com o teu Espírito. Toma este lugar. Era o mesmo lugar, Moisés era, mas agora Moisés se prostra, ele diz: é o fogo do Senhor. É o mesmo lugar que eu vi no outro dia, era, mas agora tem um fogo que arde neste lugar. Era o mesmo lugar que eu vi ontem, mas tem um fogo aqui. Agora eu contemplo o que o Senhor está fazendo. Ei, você, chegou o tempo de contemplar o fogo que desce dos céus. Fogo que está queimando a sarça que está do teu lado. A sarça continua lá. O fogo que está queimando o espinheiro que está do seu lado. O espinheiro ainda não se consumiu, o fogo ainda não se apagou, porque ele está esperando você voltar e falar: é o fogo do Senhor, e é nesse fogo que eu quero caminhar, é a ordem do Senhor, e é nessa ordem que eu quero seguir, é a ordem do Senhor, é essa ordem que eu vou cumprir. Deixa eu te falar mais um exemplo. A Bíblia conta, 1 Reis capítulo 19, Primeira Reis, capítulo 19, verso 11, diz: o Senhor lhe disse: saia no monte, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Vamos ler antes, irmãos, vamos ler o 9. 1 Reis capítulo 19, verso 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas
O Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebrando os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria. Só até aí. Queridos, Abraão tinha um sonho. E Deus manda Abraão sair da tenda e orar olhando para as estrelas. Moisés tinha uma missão. E Deus encontra Moisés no meio da sarça no deserto. Agora, Elias era um profeta poderoso. E Elias passa um momento angustiado, triste, isolado numa caverna. Homem de Deus. Quando a gente fala sobre Elias, todo mundo já pensa: é o homem que fez o fogo cair do céu. É o homem que enfrentou os profetas de Baal. É um homem poderoso que orava e Deus fazia cair o fogo. Mas Elias passou por um momento que ele não via tudo aquilo que ele construiu. Elias entra na caverna agora para chorar, para lamentar, com medo da palavra de Jezabel. Até que um dia Deus aparece para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Deus não deixou de falar com Elias dentro da caverna. Deus não abandonou Elias no sofrimento da caverna. Deus não abandona Elias na depressão do seu medo. Deus não abandona Elias no momento de angústia da sua alma. Deus permite que Elias caminhe 40 dias no deserto e se esconda em uma caverna. E Deus aparece a Elias falando: Elias, o que ainda faz aí? Ele diz: eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo. O que me mostra que homens de Deus também têm medo. Homens de Deus também choram. Homens e mulheres de Deus também ficam angustiados. Homens e mulheres de Deus também ficam em alguns dias sem saber o que fazer. Em alguns dias com seus corações apertados por causa do ministério. Deus não abandona Elias na caverna escura. Deus aparece a Elias e diz: o que você ainda está fazendo aí? Ele conta, ele fala: olha, profeta do fogo, vamos conversar fora da caverna. Olha, profeta do fogo, vamos conversar fora dessa caverna escura. Vem aqui fora que eu vou te mostrar algo. Olha, profeta do fogo, você já passou vários dias dentro da caverna, mas agora a tua oração dentro da caverna precisa mudar. Profeta do fogo, você já orou tantos dias dentro dessa caverna escura, vamos orar de uma outra perspectiva. Elias sai da caverna e Deus faz uma experiência com Elias. Deus mostra um terremoto, mas ele não está no terremoto. Deus mostra o fogo que queima, Deus não está no fogo que queima. Deus mostra um forte vento e Deus não está no forte vento. E Deus aparece numa brisa suave. Sabe o que eu entendo, irmãos? Primeiro ele tira o profeta do fogo da caverna escura. E ele diz: eu sou o Deus. Ele mostra o terremoto, ele diz: eu sou o Deus que cria o terremoto. Eu sou o Deus que opera maravilhas através de um terremoto. Deus faz o fogo cair, ele diz: eu também sou o Deus do fogo, o Deus que faz o fogo cair, ele diz. Eu controlo o fogo é meu. Ele faz o vento vendaval que destrói as montanhas, ele diz: eu também sou o Deus que controla esse vento forte. Eu sou o Deus que envia o vento forte. Eu sou o Deus que tem um controle sobre a ventania. E Deus aparece numa brisa suave, ele está dizendo: mas eu também sou o Deus da brisa suave. Eu sou o Deus que ouve a tua oração feita no fundo da caverna. Eu sou o Deus que sabe do teu coração. Eu sou o Deus que conhece quando você está com medo, quando você está triste. Eu sou o Deus que ouve a tua oração quando você está carente. Eu sou o Deus que conheço a pressão que está sobre os teus ombros. Eu sou o Deus que conheço os dias que você está passando. Eu sou o Deus que envia o terremoto, mas eu sou o Deus que se inclina para ouvir o teu gemido de choro, Elias.
Eu sou o Deus que responde a tua oração poderosa, mas eu sou o Deus que ouve o teu choro de clamor. A igreja, Ele é o Deus que opera a maravilha, mas Ele é o Deus que vai lá dentro da nossa casa. Ele é o Deus que vai lá dentro do nosso quarto. Ele é o Deus que vai lá quando a gente está chorando. Ele é o Deus que conhece cada uma de nossas lágrimas. Ele é o Deus que conhece cada um do nosso sussurro. Ele é o Deus que sabe aquilo que ninguém mais sabe. Ele é o Deus que no meio de Israel inteiro ninguém sabia que Elias estava angustiado. Mas ele estava lá. Senhor, eu estou sozinho na caverna, mas ele estava lá. Ele diz: profeta do fogo, sai dessa caverna, porque eu já ouvi o teu choro. É hora de orar fora da caverna. Quantas vezes a gente ora igual Elias, Senhor? Eu não estou aguentando mais, Senhor. Chega. Às vezes estamos esperando alguém ir lá, enquanto o Senhor está falando: eu, Deus do fogo, resolvi não vir com fogo, eu resolvi vir com brisa suave. Eu vim no teu quarto escuro, mas chegou o tempo de sair do quarto escuro. Ei, profeta do fogo, sai desse quarto escuro e vamos orar lá fora. Ora olhando o que Deus fez, ora olhando o fogo que desce, ora olhando a tempestade, ora olhando o vento, ora olhando o que acontece lá fora, porque através da brisa suave eu quero te reerguer. Ei, que a palavra vem a Elias e diz a Elias: pega esse óleo mais uma vez, esse óleo da unção, porque você é profeta. Levanta esse óleo da unção mais uma vez, levanta esse cajado e volta por onde você veio, profeta, porque eu ouvi teu choro, eu ouvi tua angústia, eu ouvi tua tristeza, mas é chegado o momento de se levantar, de orar fora do quarto do choro, de pegar o óleo mais uma vez da unção, de pegar o cajado mais uma vez e caminhar, fazendo um caminho de volta. Chegou o tempo, meu irmão, deixa eu falar com você. Chegou o tempo de parar de repetir o choro, de parar de repetir a angústia, de parar de repetir ao Senhor falando: agora ora lá fora. Continua triste, continuo chorando, continuo, mas eu vou orar lá fora, porque lá fora o Senhor está falando: pega no óleo da unção, pega no cajado e volta a caminhar, pega no óleo e volta a ungir, pega no óleo e volta a derramar. Volta pelo caminho, Elias, e volta a ungir, porque você é profeta. Mas muda o lugar dessa oração. Quero concluir, minha igreja. Abraão tinha um sonho e Deus falou: ora fora da tenda. Moisés tinha uma missão. E Deus diz: ora olhando para a sarça. Elias tinha um medo. Deus diz: sai do quarto onde o medo se repete. Sai do quarto onde o medo ganha força. Sai do quarto e ora olhando a grandeza de Deus. Talvez o Senhor está falando com você nessa manhã. Chegado o tempo de mudar o lugar da oração. Chegado o tempo de mudar a perspectiva da oração. Senhor, eu estou orando há tanto tempo por essa situação. Diz: muda o lugar. Passa olhando na perspectiva celeste, na perspectiva divina. Passa a orar olhando o que Deus já fez, o que Deus já construiu, o que Ele já operou, o que Ele já mandou fazer. Passa a orar olhando para as estrelas. Passa a orar como alguém que está participando da grande obra. Passa a orar como alguém que está vendo a construção acontecer. Passa a orar como alguém que já está vendo o milagre acontecer. Passa a orar como alguém que já foi agraciado. Passa a orar assim como um dia Maria orou. E ela dizia: minha alma se exalta, a minha alma jubila, porque eu fui alcançada pelo Senhor. Maria ainda não tinha visto o neném no seu colo. Maria ainda não tinha visto o menino nascer, mas ela já orava dizendo: eu sou mãe do meu Senhor. Eu sou mãe do meu Salvador. É o fim da tristeza, é o fim da escravidão. Eu ainda não vejo, mas eu já vou orando como alguém que carrega o Filho de Deus. Passa a orar como alguém que já tem um milagre nas mãos, meus irmãos. Vamos colocar de pé, eu quero orar.